Tô fazendo tudo certo, mas parece que a vida não anda. Tô dentro da igreja, tô seguindo a vontade de Deus, mas as coisas parecem que simplesmente não acontecem, parece que nada muda. Será que viver para Deus compensa? Viver para Deus é garantia de bênção imediata? Gênesis 6 começa a falar da história de Noé. E aí, quando a Bíblia começa a falar de Noé, a Bíblia diz que Deus havia decidido destruir a terra, destruir a humanidade, o homem que ele havia criado. Mas aí então a Bíblia diz que Deus, nessa decisão de destruir a humanidade, olha para a terra e acha na terra um único homem chamado Noé, que era, naquele momento, naquela geração, o único homem visto como justo e íntegro. Se você parar para pensar na situação de Noé naquele momento, a gente pode pensar o seguinte, cara, ele era o único homem justo e íntegro no meio de uma geração toda tomada pela maldade, toda tomada pelo pecado. Então a vida dele deveria ser muito pesada, muito difícil, porque de fato não é fácil ser o único certo no meio de um todo errado. E aí a Bíblia fala que nesse momento Deus olha para a terra e encontra Noé. Então Noé deve ter pensado assim, cara, finalmente Deus olhou para mim, finalmente Deus viu que eu tenho vivido da maneira correta. E aí então, o que a gente imagina logo na sequência desse momento? Pô, Deus olhou para a terra e viu que tem um homem justo, pô, vai abençoar aquele homem com certeza, né? E aí então Deus olha para a terra, vê Noé, vai até Noé e o que Noé recebe? Uma bênção? Não. Recebe um chamado e um trabalho. Noé era o único homem justo e íntegro da terra e o que ele recebe como benefício por essa justiça e integridade é um chamado de Deus para um trabalho que levaria anos para ser concluído. Deus entrega para ele todo o projeto da arca, todo o trabalho que ele deveria fazer e dá para ele a promessa de que uma chuva viria e inundaria toda a terra. Então, Noé passa a trabalhar baseado nessa palavra que recebeu de Deus e trabalha muito, muito, muito até ver a conclusão desse projeto. Hoje talvez você tenha começado a sua vida de convertido, começado a sua vida com Deus e parece que as coisas simplesmente não têm acontecido, parece que a vida não está andando como deveria estar andando, sendo uma vida agora debaixo da vontade de Deus. Mas o que a gente vê na vida de Noé é que o chamado de Deus não é uma garantia de bênção imediata. Na verdade, o chamado de Deus, na verdade, entregar a vida a Deus é receber de Deus uma direção daquele que diz que é o caminho. Noé, então, pega firme no trabalho que Deus deu a ele, começa a construir a arca e aí, o final, a gente já sabe. Ele termina aquela construção, a chuva cai, inunda toda a terra e Noé finalmente tem a sua vida e a vida de sua família salvos por aquele projeto que Deus tinha dado a ele. Então o que a gente vê é que ouvir a voz de Deus, receber um chamado de Deus não é garantia de bênção, mas na vida de Noé a gente encontra a receita para que a gente consiga transformar esse chamado de Deus em, de fato, uma bênção, que é o seguinte: Noé era, em primeiro lugar, um homem íntegro. Foi isso que fez com que Deus o visse como alguém diferente na terra. Então ele recebe o chamado de Deus e a integridade dele não permite que ele se desvie com tudo o que acontecia ao seu redor. É possível imaginar que Noé tenha sofrido muito com o povo ao seu redor questionando aquilo que ele estava fazendo, dizendo que aquilo ali não ia dar em nada, dizendo que ele era louco e dizendo inicialmente que toda a justiça dele, que todo o desejo dele de viver de maneira justa era algo inútil porque ele estava cercado de uma sociedade que estava tomada pela injustiça e pelo pecado. Então o primeiro ponto da receita de sucesso de Noé foi não negociar a integridade dele. O segundo ponto é o trabalho. Noé recebeu um chamado de Deus para um trabalho muito grande, um trabalho que ia demandar muito tempo e esforço dele. Mas ele foi até o final daquele trabalho com fé, ele foi até o final daquele trabalho firme. Como eu disse antes, é possível que ele tenha sofrido retaliações, que ele tenha sofrido questionamentos até internos
quando ele estava trabalhando e não via nenhum sinal de chuva, principalmente de um dilúvio, mas o fato é que ele recebeu o chamado de Deus, foi firme de maneira íntegra e levou o trabalho até o final, sem murmurar, sem se deixar abater, sem se cansar, sem deixar que tudo ao seu redor fizesse ele se questionar se aquele trabalho realmente daria algum resultado, mas muito além disso, ele teve como firmeza dentro de si a sua integridade, o chamado de Deus e a disposição para trabalhar naquilo que Deus colocou nas mãos dele. E é isso que a gente precisa ter quando a gente recebe o chamado de Deus. O nosso chamado é sempre para um trabalho. Deus não te chama para uma igreja, Deus não converte você para que você não gere frutos. O primeiro chamado de Deus para nós é o ide. Deus conta com o nosso esforço nesse chamado para alcançar outras pessoas. Deus conta que a gente não se entregue, que a gente não se abata, que a gente não murmure, que a gente busque com todas as nossas forças cumprir com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E o terceiro ponto da receita de sucesso de Noé é a convicção na voz de Deus. A Bíblia nos garante que Deus nunca foi derrotado, que Deus nunca perdeu uma batalha, mas isso não quer dizer que nunca haja lutas na vida cristã, na nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é uma vida sim de vitórias, mas essas vitórias só vêm através de lutas. Quando Deus te chama, quando Deus te dá uma direção, essa direção não é a certeza de que o caminho será tranquilo, é a certeza de que você vai chegar até o final, independente das adversidades que apareçam no seu caminho. Então, a convicção na voz de Deus é necessária para que a gente não se abata, para que a gente não se deixe levar pelas circunstâncias, mas vá até o final. Se Deus te deu uma direção, Deus nunca errou numa escolha, Deus nunca errou numa direção, Deus nunca perdeu uma batalha, e não é a sua batalha, não é a batalha da sua vida que ele vai perder, mas você precisa ter convicção naquilo que Deus te chamou para ser, naquilo que Deus te colocou como direção para a sua vida. A construção de Noé com Deus levou muitos anos, muitos e muitos anos de muito trabalho, de muita fé e principalmente de convicção de que a promessa que Deus tinha feito a ele era verdadeira. E aí então Noé foi construindo, lidando com tudo o que acontecia ao seu redor. Mas quando a chuva chegou, finalmente ele teve o sucesso que ele esperava na direção que Deus deu a ele. Depois de muitos anos de trabalho, integridade e convicção na voz de Deus, Noé finalmente pôde desfrutar do sucesso de ter a salvação da sua vida e a salvação da sua casa. Então, se você recebeu um chamado de Deus e hoje parece que as coisas não estão cooperando para que tudo dê certo na sua vida, tenha na sua vida a integridade, o trabalho e a convicção na direção que Deus te deu, porque no final tudo vai valer a pena.